A paz do Senhor, meus amados. É um dos momentos felizes que eu tenho, este momento que eu tiro para deixar uma palavra de Deus para a sua alma e para o seu coração. A palavra do dia hoje está em Gálatas capítulo 6, versículo 14, que diz assim a palavra de Deus: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Oh, glória a Deus! Esse é o apóstolo Paulo, querido. Homem de fé, homem que foi tremendamente usado nas mãos de Deus. Nesse versículo, ele está dizendo: longe de mim gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Que coisa maravilhosa, amado. O tema dessa mensagem é: a cruz é toda a minha glória. Era isso que Paulo estava dizendo. Longe de mim gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Porque por ela o Senhor fez a reconciliação, a salvação, a obra completa. Então, amados, a cruz é toda a minha glória. Alabaxu, calabasi, canta lá, baxere, alabás. Quando Paulo enalteceu a cruz, aleluia, não pensou naquele madeiro, não pensou nos crucifixos que as pessoas levam no pescoço, não. Quando ele enalteceu a cruz, aleluia, ele estava entendendo perfeitamente o sacrifício da cruz. É da cruz que emana a água que mata a sede da sua alma, o pão que mata a fome da sua alma. É da cruz que vem a paz, a alegria, a tranquilidade para a sua alma. Paulo não estava falando de uma cruz que as pessoas carregam na roupa, de um simples madeiro, ou da figura da cruz, não. Correntes em pescoço, não. Mas ele estava falando no coração, da cruz que estava cravada no coração dele. Paulo viveu pela mensagem da cruz, aleluia, que foi o seu grande tema do seu ministério, a mensagem da cruz, a glória da cruz, a salvação pela cruz, a paz pela cruz, a vitória pela cruz. Esse foi o grande tema do ministério de Paulo. O homem do mundo, ao contrário, gloria-se pelo seu sucesso, descobertas, força e etc. Do seu dinheiro, da sua riqueza, da sua capacidade. Mas feliz aqueles que se gloriam na cruz de Cristo, que reconhece que foi na cruz do Calvário que Deus Pai reconciliou o homem com Deus por meio do sacrifício da cruz. Não tinha outro meio de chegar a Deus senão pelo sacrifício da cruz. Mas do que o apóstolo Paulo poderia se gloriar? Ora, ele poderia se gloriar de muitas coisas. Ele era poliglota, falava mais de 3 idiomas. Ele foi estudado e formado nas melhores faculdades da sua época. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, um dos homens mais respeitados e sábios daquela época. Ele era um cidadão romano que tinha todos os benefícios de Roma que você possa imaginar. Era inteligente, era oficial, estava no governo. Então Paulo poderia se gloriar da sua cidadania romana. Paulo poderia se gloriar de falar vários idiomas. Paulo poderia se gloriar das suas faculdades, da sua formação intelectual. Ele poderia se gloriar da sua inteligência, das suas influências.
Ele poderia se gloriar porque foi criado aos pés de Gamaliel, um dos homens mais respeitados e sábios daquela época. Mas ele abriu mão de tudo isso e preferiu se gloriar na cruz de Cristo. Aleluia! Oh, glorificado seja Deus! Paulo poderia se gloriar das suas altas revelações da parte de Deus, da sua intimidade profunda com Deus, do seu apostolado, do seu ministério. Mas ele abriu mão de tudo isso e preferiu gloriar-se na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele poderia se gloriar da sua erudição e educação religiosa, porque ele foi criado rigorosamente religiosamente. Ele poderia se gloriar da sua conduta exemplar, mas porém ele decidiu se gloriar somente na cruz de Cristo e da cruz de Cristo e para a cruz de Cristo. Reconheça com mais amor e verdadeira sentimento de gratidão o sacrifício da cruz. Paulo não se enganou, não se omitiu em hora alguma. Ele nunca se envergonhou da cruz. Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho de Cristo, não me envergonho da cruz de Cristo, pois ela é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, daquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, aquele que reconhece que o sacrifício da cruz foi para pagar a conta do pecado e reconciliar o homem com Deus. Não me envergonho, isso que Paulo gritava. Por que Paulo enalteceu a cruz? Porque ela irradia o amor de Deus. A cruz que Jesus morreu irradia o amor de Deus, jorra o amor de Deus. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória! O amor é tão grande que João não conseguiu medir a profundidade, nem a largura e nem a grandeza. Ele não achou verbo. Então ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem explicação o amor de Deus. Então Paulo, ele enalteceu a cruz porque a cruz irradia o amor de Deus para a humanidade. É por isso que todos que rejeitarem o sacrifício de Jesus, não reconhecerem e não o aceitarem como Salvador, serão lançados no inferno, julgados para sempre, porque está rejeitando o amor maior de Deus em suas vidas. Por que Paulo enalteceu a cruz? Nela o amor de Cristo alcançou seu ponto culminante, seu ponto máximo. Aleluia. Jesus não morreu na cruz para fazer gracinha, para mostrar, para simplesmente entrar numa história. Não. Jesus morreu na cruz, triste e terrivelmente, para te dar direito da vida eterna, para escrever seu nome no livro da vida, para você viver eternamente com Deus na cidade santa. Esse foi o sacrifício. Não despreza o sacrifício de Jesus. Não ignora o sacrifício de Jesus. Não vira as costas para o sacrifício de Jesus. Foi tudo por amor à sua alma que ele fez. Porque Paulo enalteceu a cruz? Pela cruz nossos pecados foram expiados. E eu sinto o poder que emana da cruz do Calvário. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, a palavra de Deus diz assim: levando ele mesmo, Jesus, em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, sobre a cruz, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Pela cruz, eu e você fomos sarados. Tinha uma dívida impagável do pecado na nossa vida.
Só o sacrifício da cruz e o sangue de Jesus derramado, que foi suficiente para pagar a dívida do pecado. A sua dívida está paga. A sua conta do pecado está paga. Vai, não peques mais. Jesus pagou na cruz do Calvário. Por isso ele diz, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Na cruz. Foi lá que ele levou os nossos pecados. Sobre o madeiro, sobre a cruz. Para que, mortos para o pecado agora, pudéssemos viver para a justiça, e pelas pisaduras de Jesus foste sarado. Se não deu um glória a Deus aí, perdeu uma grande oportunidade de glorificar o Cristo vivo que morreu na cruz do Calvário. Porque Paulo enalteceu a cruz, pela cruz foi tirada a maldição que pesava sobre nós. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 13. Ele se fez maldito, porque quem morria em cruz, no madeiro, era maldito. Então Jesus se fez maldito, morrendo numa morte de cruz, para tornar você digno do céu, cidadão do céu, para te dar paz na sua alma, te dar alegria, te dar gozo, e escrever o seu nome no livro da vida. Por que ele está dizendo que pela cruz foi tirada a maldição que pesava sobre nós? Porque todos que estavam lá debaixo da lei estavam debaixo de maldição. Mas pelo sacrifício da cruz, Jesus se fez maldito para nos libertar e nos livrar da maldição do pecado. Aleluia. Porque Paulo enalteceu a cruz, exaltou a cruz, porque por ela grandes bênçãos nos são asseguradas. Grandes bênçãos. Inclusive a vida eterna com Deus, que é a maior de todas. Porque ele enalteceu a cruz? Porque pela cruz nós somos vencedores. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz que e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte, por amor ao sacrifício da cruz. Eu profetizo, irmão, você vai vencer pelo sangue do Cordeiro. Você vai vencer o pecado, o mundo e o diabo e você mesmo, pelo testemunho da cruz, pelo vigor da cruz, pelo sangue purificador que jorra da cruz, pelo amor de Deus que jorrou da cruz. Você vai vencer pelo sangue do Cordeiro. Você vai vencer pelo testemunho da sua palavra. Você vai vencer porque você vai reconhecer dia após dia o sacrifício da cruz. Querido, porque Paulo enalteceu a cruz? Porque por ela fomos feitos filhos e herdeiros de Deus. Romanos 8, 17. Se somos filhos, somos herdeiros também de Deus e de nosso, e co-herdeiro de Jesus Cristo. A cruz é tudo, a cruz é toda a minha glória. Por isso que Paulo deu esse brado. Porque também devemos nos gloriar somente da cruz, porque ela é o meio da nossa conversão, da nossa paz e da nossa salvação. Porque a cruz é o meio da nossa santificação, pois é o meio mais eficiente no nosso testemunho e convence os homens dos seus pecados. A cruz de Cristo é a fonte da salvação. É toda a minha glória, toda a minha alegria. Aceite Jesus como seu Salvador. Aceite o sacrifício da cruz e a salvação de Deus vai reinar na sua alma. Essa é a mensagem do dia para você. Deus te abençoe, querido. Abraço!